Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, eu sou a Guria Correria e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo diferente do que normalmente a gente aborda aqui no canal, mas que tem relação com os imigrantes. Por quê? Eu tô fazendo esse vídeo exatamente por causa do desespero dos imigrantes em face à possibilidade de um conflito lá na região da Rússia e da Ucrânia. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida, assim, em palavras que todo mundo consiga entender e de maneira superficial, não se atentando para detalhes da nossa história, senão a gente fica a tarde inteira aqui falando, mas de uma forma que vocês consigam entender. Vou trocar algumas palavrinhas, porque, né, temos não posso falar, é um critério, né, do que a gente pode falar ou não pode falar aqui no YouTube. Então, eu espero que vocês entendam, beleza? Também quero deixar claro que eu não sou uma acadêmica da área, não sou economista, não sou historiadora, nem nada disso. Sou uma pessoa que pegou o notebook, lembrei um pouquinho das aulas de história, fiz a minha pesquisa, fui nos sites oficiais para trazer as informações para vocês aqui, então estou tentando trazer de uma forma bem resumida para vocês entenderem o que é que está pegando e as possíveis implicações para o restante do mundo. Com o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma polarização entre ideologias, né? O lado leste da Europa teve mais influência da União Soviética e o lado aqui do Ocidente teve mais influência dos Estados Unidos em relação à economia e à cultura, muito mais financeiramente falando. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética começou a avançar, ou pelo menos existia uma possibilidade muito grande de conquista de território, porque o tamanho dos caras e o poder deles, de bélico e tudo mais, era imenso. E os Estados Unidos viram que isso não ia ser bom, porque eles queriam não só conquistar espaços e territórios, como também implantar a ideologia socialista para o restante do mundo. Diante disso, os Estados Unidos propuseram a união de um bloco de aliados. Eles chamaram um montão de países e falaram: olha, vamos fazer o seguinte, a gente ajuda vocês a reconstruírem os países que estavam destruídos aqui no pós-guerra, a gente investe em dinheiro em vocês e nós vamos montar uma galera pro lado de cá que quem mexer com vocês, mexeu com a gente. E quem mexer com a gente, mexeu com vocês. Então, eles criaram a tal da OTAN, ou a NATO, como é dito aqui na Europa. Pelo menos aqui em Portugal chamam assim, NATO, ou OTAN. A OTAN tem esses trocentos países aí que eu tô mostrando pra vocês. Tem vários países que depois, primeiramente, a primeira galera entrou em 1949, depois em 1955 teve mais gente que entrou. E, por último, tem mais aí gente que tem esse interesse de participar da OTAN ou da NATO. Inclusive, o Brasil foi um dos países, digamos assim, amiguinhos, não tá dentro da OTAN, mas é um dos países amiguinhos, o Brasil e a Argentina na América do Sul. Isso não foi muito bem visto pela União Soviética, obviamente, que quis dar a sua resposta e deu. Ela criou o Tratado/Pacto de Varsóvia, que trazia para perto de si, como aliados militares, países que tinham uma ideologia muito parecida, se não igual ao socialismo. Então vieram aí esses carinhas junto para a União Soviética dentro do Tratado de Varsóvia. Vieram aí Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. E, lógico, a União Soviética encabeçando essa galera. Só tinha um probleminha, pessoal. Se fosse contar a quantidade de soldados, de homens de batalha, a União Soviética tinha 20 milhões de cara contra 7 da OTAN. 7 milhões da OTAN. Então, era e sempre foi, a Rússia sempre foi uma ameaça para nós por causa do tamanho do território, por causa da capacidade de poder bélico dos caras e também por conta de o principal motivo que hoje está gerando toda essa guerra. Os caras têm um negócio lá chamado gás natural, que é o que nós usamos aqui na Europa e eles também muito, e toda a parte leste, que é muito fria, precisa não só de aquecimento nas casas, mas aquecimento de modo geral, até de combustível. E aí que nós chegamos no ponto principal. Eles têm uma coisa que todo o resto do mundo utiliza,
47% do gás que é utilizado aqui na Europa vem da Rússia. Mas a gente já chega lá. E em 1991 houve a dissolução da União Soviética. E com isso a Ucrânia conquistou a sua independência. Ela já não mais fazia parte da União Soviética e agora era um país independente. Em 1991, a OTAN, oportunamente, começou a participar mais ativamente de algumas empreitadas aqui na Europa, já que não havia mais o Tratado de Varsóvia, então não tinha mais tanto perigo, né? Ela avançar e ela colocar o pezinho um pouquinho mais para lá do que onde podia. E todos nós, ou a maioria de nós, talvez lembre, alguns dos mais novos não vão, mas lembram da Guerra do Kuwait, a Bósnia e toda essa questão que a OTAN tá no meio, a NATO tá no meio. Em 2002, houve uma aproximação da Rússia com a OTAN. Só que nós sabemos que tudo isso é só política, só fachada, porque a Rússia continua apoiando inimigos da OTAN. Síria, Irã e Coreia do Norte, por aí vai. Um pouco antes de tudo isso que está acontecendo, já sabemos que a Crimeia, que era território da Ucrânia, foi tomado pela Rússia. E qual que é o interesse nisso? Passagem do gás natural por ali, tá, pessoal? Eles precisam daquela rota, por isso que eles falaram, não, me dá aqui, que é meu. Só que não era da Ucrânia. Então existe essa tensão há bastante tempo naquela região. Então, gente, agora sim, o principal motivo, agora que vocês já entendem aí todo o contexto que existe, sempre um estopim entre Estados Unidos e Rússia, e nós temos no meio a Ucrânia como um bode expiatório para que haja um conflito. Por quê? Porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Ela não faz parte do lado de cá, mas ela pende muito para o lado de lá, do Ocidente. Então, o que acontece? Se o medo da Rússia nesse momento é que a Ucrânia entre para a OTAN. Porque daí a Rússia não vai lidar somente com a Ucrânia, a Rússia vai lidar com quase 50 países que fazem parte da OTAN. É os Estados Unidos com a Rússia que estão brigando, né, gente? Não é a Ucrânia propriamente dita. O que eles querem? Que a Ucrânia não entre para a OTAN, porque daí ela não vai ter todos os países aliados e nem os Estados Unidos do lado dela, e a Rússia continua suprimindo, tentando dividir. De repente pode ser que aconteça que nem a Alemanha, fique Ucrânia do norte e do sul, não sei. Não sei o que pode acontecer, gente. Sei que eles estão até oferecendo nacionalidade, a Rússia está oferecendo nacionalidade para quem quiser passar para o lado de lá. Estão dando nacionalidade, mas 500 mil pessoas já pediram nacionalidade para sair da Ucrânia e ir para a Rússia. Então, não é uma coisa pontual, existe uma história lá de trás que vem caminhando, e a Rússia, sim, tem alto poder bélico, o lado da OTAN tem muitos países, né? Então, se mexeu para lá, se vocês entrarem para a OTAN, a gente vai revidar. Se a Rússia mexer com a Ucrânia, a OTAN vai revidar. Então, o risco é iminente, pode acontecer. A gente sabe que tem milhares de tropas ali na região da fronteira entre os dois países e isso realmente pode acontecer. Ponto. Agora, falando sobre as implicações, tá, pessoal? Eu, particularmente, pelo que eu estudo, eu acho que pode haver um conflito de armas, fogos, bomba, guerra e tudo mais, somente especificamente ali, nessa região entre Rússia e Ucrânia. Mas as implicações financeiras e econômicas vão respingar no mundo inteiro. Por quê? A gente já tem uma inflação super alta depois do C-19, né? Que a gente tem um problema de logística enorme, de matéria-prima que não tem. E nós temos também um outro carinha por trás de tudo isso, que é a dona China, né, que também é aliada aí do senhor Putin. Então, assim, que é também inimigo dos Estados Unidos. Então, vamos pensar, né? Isso é totalmente político o negócio. Acredito que eles têm... Hoje não se teria mais uma G igual houveram as outras duas, porque não é inteligente destruir um território do jeito que se destruiu. Pode acontecer? Não. Vai acontecer uma crise econômica, independente de que lado comece ou de que lado termine, a gente vai ter um preço astronômico do petróleo. O Putin não vai mais fornecer o gás para cá, para a Europa, se
aconteceu o pior pro lado deles. Então é por isso que a gente pode ser impactado muito em relação a bens de consumo e tudo mais. Nós vamos ter uma inflação muito aumentada para os próximos tempos, isso é fato. Acho que nesse sentido a gente pode ter sim principalmente por causa dessas parcerias de Rússia e China, que é o grande produtor de matéria-prima do mundo, a gente pode ter problemas nesse sentido. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro. Eu tentei explicar de uma maneira aqui bem superficial mesmo. Não acredito em confrontos como aconteceram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Não acredito que vai acontecer a destruição naquela proporção, mas eu acredito em outros tipos de ataques, de sanções, de embargos, que financeiramente pode quebrar muita gente. O mundo inteiro vai sofrer esse impacto, porque é real, é iminente, vai acontecer, duvido que volte para trás do ponto que está agora. Então eu acredito que financeiramente nós vamos ser muito mais afetados do que propriamente dito, assim, como aconteceu daquela forma. Eu não posso entrar muito no mérito disso, porque, né, a gente tem aqui alguns critérios que não se pode falar, mas daquela forma como aconteceu, não acredito que vai acontecer. Vão ser outros tipos de consequências desse confronto que tá para acontecer o quanto antes. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tenham calma. Se vocês acreditam em Deus, orem a Deus, peçam que o Senhor nos guarde. Nós não temos para onde correr. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Não penso em voltar para o Brasil por conta disso. Não penso, não vejo os meus amigos pensando nisso também. Eu vejo que é uma pequena parte, assim, de pessoas que, de repente, recebem uma informação e não vão atrás para saber que aquilo é verdade, como é que funciona, como é que não é. E essas pessoas acabam trazendo um terror, um desespero, um sensacionalismo que não existe. A mídia daqui também alimenta esse tipo de desespero, de pavor das pessoas. Não gosto disso, né? Mas, infelizmente, as pessoas acabam se rendendo porque não tem conhecimento. E conhecimento é poder, já falei isso várias vezes aqui pra vocês. Meu Deus, o cabelinho. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu peço desculpa, né? Não sou uma especialista no assunto, mas vocês entendem agora o porquê que isso não vem de agora, vem lá de trás. E, resumindo, a Rússia tá com medo de a Ucrânia se render pra OTAN, que se renderá para os Estados Unidos, e ele vai ter os Estados Unidos ali na cola da bota dele. Tá bom, gente? É isso. Tendo mais notícias que eu possa trazer para vocês, agregar e explicar de uma forma um pouco mais descomplicada, eu trago aqui. Beleza, gente? É isso. Vamos orar a Deus para que tudo dê certo. Que o Senhor nos guarde. Um beijo, até o próximo vídeo.